Fala galera, vamos aqui hoje trabalhar uma matéria de suma importância, sintaxe. Ô João, sintaxe cai em prova? Não, filho, sintaxe despenca em prova. João, o que é que eu tenho de fazer para aprender sintaxe? Primeiramente, filho, você tem de aprender as matérias básicas. Tipos de sujeito e transitividade verbal. Como assim, João? Me ensina. Então vamos lá. Nós veremos aqui hoje tipos de sujeito. Mas antes, quem quiser aí, me seguir nas redes sociais. Aí estão as minhas redes sociais, né? Instagram, Facebook. E podem mandar as dúvidas por lá que eu as sanarei, beleza? Então vamos lá. Tipos de sujeito. Primeira coisa, eu tenho de saber quais são os tipos de sujeito. Simples, composto, indeterminado. Vamos começar com o conceito de sujeito. Sujeito é o ponto, está falando ali que é o ponto de partida da sequência linguística. Como assim? Constituída pela oração. Grave isso aqui, é o ponto de partida da sequência linguística. Primeiro você achará o verbo para depois achar o sujeito. Aí nós temos núcleo do sujeito. Como assim? É a parte, palavra, tá vendo aqui? Palavra mais importante do sujeito. E o predicado, toda informação que se refere geralmente ao sujeito. Vou puxar uma setinha aqui, nós vamos escrever assim, tirando o sujeito, o que sobrar será predicado. Deixa eu tirar essa vírgula aqui, porque não tem. O que sobrar será predicado. Como assim, João? Me ensina. Vamos lá. Olha aqui. Tirando o sujeito, o que sobrar será predicado. Sujeito simples, apresenta apenas um núcleo, um só. Tá vendo aqui? O que é núcleo? É a palavra mais importante do sujeito. Grave isso aqui. Então vamos lá. O diretor regional da empresa brasileira de telégrafos demitiu todos os funcionários. Primeira coisa que nós vamos achar é o verbo. Aqui está o verbo, tá vendo? Aqui está o verbo. Aí nós vamos perguntar o verbo. Quem que demitiu? Dará a resposta para você o verbo. Quem que demitiu todos os funcionários? O diretor regional da empresa brasileira de telégrafos. Isto aqui tudo é o meu sujeito. Este sujeito, ele é simples. Por que ele é simples, João? Este sujeito é simples, filho, porque ele possui apenas um núcleo. O que é o núcleo? Palavra mais importante. Então, a palavra mais importante aqui é o diretor. O diretor é núcleo do sujeito. Por isso que o sujeito é simples. Tirando o sujeito, o que sobra é o quê? Tirando o sujeito, o que sobra é predicado. Então, cadê meu predicado? Isto aqui vai ser o meu predicado. Tirando o sujeito, o que sobra é predicado. Então, isto aqui é o meu predicado. João, não entendi. Então, vamos para mais um exemplo. Vamos lá. O que nós vamos gravar aqui, filho? Vamos lá. Voltando aqui, peraí. Vamos lá. A maioria das pessoas vivem mal. Primeira coisa que eu acho é o verbo. Cadê o verbo? Vivem. Aqui é o verbo. O verbo viver. Aí o que eu faço? Pergunto para o verbo. Quem que vive mal? O verbo me dará a resposta. A maioria das pessoas. Qual que é a parte mais importante? Pessoas? Não, maioria, porque a maioria vive mal. No caso aqui, como tem a maioria das pessoas, pode ser vive ou vivem. Nós veremos isso depois. Isto aqui é o meu núcleo. Ô João, não entendi. Vamos lá. Presta atenção aqui, filho. Vamos lá. Primeira coisa que você vai achar é o verbo, beleza? O verbo é o rei da frase. Quando você pergunta ao verbo, a resposta que ele te der será o seu sujeito. Como assim, João? A maioria das pessoas vivem mal. Quem que vive mal? A maioria das pessoas. Aí eu vou achar a parte mais importante do sujeito. A parte mais importante do sujeito é chamada de quê? Núcleo do sujeito. Não entendi. A parte mais importante, a palavra mais importante é chamada de núcleo. Quando você tira o núcleo, você vai olhar se o núcleo, ele possui apenas uma palavra, que é uma palavra só o núcleo, e se há só um núcleo. Não entendi. Se apresentar apenas o núcleo o sujeito será simples. Mais de um núcleo composto. Não entendi, João. Acha o verbo. Conversa com o verbo. A resposta que o verbo te der será o seu sujeito.
Tirou o sujeito, que sobra é o quê? Predicado. Vamos para a prática. Olha aqui. A maioria das pessoas vivem mal. Quem que vive mal? A maioria das pessoas. Tirou o sujeito, que sobra predicado. João, não estou entendendo. Vamos lá. Ó, quem que vive mal? A maioria das pessoas. É o núcleo. Logo, eu tenho o núcleo maioria. Então, aqui eu tenho o quê? Um sujeito simples. Por que que é simples? Porque apresenta apenas um núcleo. Aqui, ó, maioria. Tirou o sujeito, que sobra é o quê? Predicado. Então, qual que é o meu predicado? Vivem mal. Então, isso aqui é o meu predicado. Não entendi. Vou explicar novamente. Ó, presta atenção. Primeira coisa que você vai achar na sintaxe é o verbo. Beleza? Achei o verbo, João. Você vai conversar com o verbo. Quem foi que comeu? Quem foi que morreu? Quem foi que viveu? O verbo te dará a resposta. A resposta que o verbo te der será o seu sujeito. Você vai achar a parte mais importante do sujeito. A parte mais importante será chamada de núcleo. Se o sujeito apresentar apenas um núcleo, o sujeito será o quê? Simples. Tirou o sujeito, o que sobrar será o quê? Predicado. Vamos lá. Não entendi ainda, João. Vamos lá. Ó, João, por que o núcleo aqui não é pessoas? Estão vendo aqui a preposição? Você vai puxar uma setinha e escrever assim, ó. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Não entendi. O núcleo do sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Ô, João, então na frase, se eu tiver uma frase assim, ó, presta atenção. Se eu tiver uma frase assim, ó, grande parte dos alunos faltou. Pode ser faltou ou faltaram. Qual que é o núcleo? Alunos? Não pode. Olha a preposição aqui dos, ó. Aqui eu tenho de mais os, né? No caso, a preposição aqui é de mais os. Das pessoas aqui, a preposição é o quê? De mais as. Não pode ser o núcleo alunos, porque o núcleo não pode ser preposicionado. O núcleo aqui é parte. Isso aqui é o núcleo do sujeito, ó. Núcleo do sujeito. Grande aqui está caracterizando a parte, né? A adjunta nominal dos alunos aqui também. Nós veremos depois que é uma adjunta nominal. Faltou é o verbo. É importante salientar que dos alunos não pode ser o núcleo. Por quê? O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Então vamos mais. Ó, aí nós temos aqui sujeito composto. Aí o sujeito composto já apresenta o quê? Mais de um núcleo. Tá vendo ali, ó? Mais de um. Então, quando eu falo assim, ó, estavam velhos os livros e as revistas. Quem que estavam velhos? Olha o verbo aqui, ó, estava. O verbo é estar. Verbo. Aí você vai perguntar para o verbo. Quem que estava velho? Os livros e as revistas. Então, isto aqui será o meu sujeito. Este sujeito, ele é composto. Por que que ele é composto? Porque ele apresenta mais de um núcleo. Eu tenho aqui, ó, núcleo, o núcleo aqui é quem? O núcleo é livros. Núcleo, e eu tenho outro núcleo aqui, revistas. Logo, o sujeito é composto. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o quê? O que sobra é o meu predicado. Então, isto aqui é o meu predicado. João, não estou entendendo. Está. Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu acho é o quê? Primeira coisa que eu acho na sintaxe é o verbo. Achei o verbo. Cadê o verbo? Verbo ser aqui, ó. São, verbo. Aí o que que eu faço? Pergunta ao verbo. Quem que são muito velozes? Quem que é muito veloz? O carro preto e a moto azul. Então, isto aqui é o meu sujeito. Esse sujeito, ele é composto. Por que que ele é composto? Ele é composto porque ele possui mais de um núcleo. Aqui, carro aqui é um núcleo. Beleza? Moto aqui é outro núcleo.
E o que é núcleo? A parte mais importante do sujeito. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Então, qual que é o meu predicado? São muito velozes. Então, isto aqui é o meu predicado. Deixe-me ver se eu estou entendendo, irmão. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho na sintaxe é o quê? O verbo. Achei o verbo. O que eu faço? Converso com o verbo. Pergunto, quem que é muito veloz? Quem foi que comeu? Quem foi que morreu? O sujeito piscará para você. A resposta que o verbo te der será o seu sujeito. A parte mais importante do sujeito é chamada de quê? Núcleo. Se apresentar apenas um núcleo, o sujeito será o quê? Simples. Mais de um núcleo? Composto. O núcleo é a parte mais importante do sujeito. Tirou o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Beleza? Então vamos mais. Ó. Aí nós temos o sujeito chamado de oculto. Lembrando que o sujeito oculto, ele possui outros nomes. O sujeito oculto, ele pode ser chamado de implícito, que ele vai ficar implícito na frase. Ele pode chamar de elíptico, porque haverá elipse do sujeito. Elíptico. Ele pode ser chamado de desinencial. Por que desinencial, João? Desinencial por causa da desinência que nós acharemos o sujeito. Vou explicar. Implícito, elíptico, desinencial e pode chamar também de subentendido. Porque vai subentender que haverá um sujeito na frase. Não entendi, João. Então, quando eu falo, dei um presente a João. Dei um presente. Primeira coisa que eu acho é o quê? O verbo. Aqui o verbo. O verbo dar. Né? Dei um presente. Quem que deu? O sujeito não está escrito aqui, mas eu sei quem que deu. Ó. Eu. Ele está o quê? Implícito. Há uma elipse aqui do sujeito. Ele é desinencial, porque pela desinência aqui, ó, ei, eu consigo entender que eu estou aqui, né? Olha aqui, subentendido, subentende-se que há a palavra eu ali. Então, o sujeito, ele é o que? Oculto. Tirei o sujeito, o que sobra é predicado. Então, o predicado será a frase toda. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra é predicado. O predicado aqui será a frase toda. Não entendi. Amanhã, né, nós veremos que é um adjunto adverbial de tempo, né? Iremos, por causa da desinência aqui, você sabe que nós iremos à praia. Por isso que o sujeito ele é chamado de desinencial. Tirou o sujeito, que sobra é o que? Predicado. João, não estou entendendo. Moço, na sintaxe você não acha o verbo? Cadê o verbo? Olha o verbo ir aqui, ó, iremos, verbo. Quando eu pergunto ao verbo, quem que irá? Ó, nós, tá vendo aqui, ó, nós. O sujeito ele é oculto porque pela desinência ali, você sabe quem é o sujeito, ele não aparece na frase, subentende que é o sujeito, por isso que é chamado de subentendido. Tirou o sujeito, que sobra é o quê? Predicado. Então a frase toda aqui, ó, será o meu predicado. Relestes vossos livros. Primeira coisa que eu acho é o que? O verbo. Verbo. Quem que vai reler? Quem que releu? Quem que relestes, né? Releste, vós, pela desinência ali, eu sei que é vós, por isso que é chamado desinencial. Subentende-se que é a palavra vós, por isso que é chamado subentendido. A elipse da palavra vós. Tirei o sujeito, que sobra é o quê? Predicado. Então a frase toda aqui será o meu predicado. Então isto aqui é o meu predicado. Não entendi. Você vai entender, filho. Presta atenção. Primeira coisa que você acha na frase é o verbo, certo? Quando você pergunta ao verbo, a resposta que ele te dá é o seu sujeito. Quando ela aparece escrita lá, o sujeito poderá ser simples, poderá ser composto. Sujeito simples, apenas um núcleo, ele tem que aparecer escrito. Sujeito composto, mais de um núcleo, tem de aparecer escrito. O sujeito oculto, que é a mesma coisa de desinencial, implícito, né, subentendido, ele não aparecerá na frase. Subentende-se que há a palavra ali. Subentende-se que o sujeito está ali. Pela desinência, você achará o sujeito, mas ele não aparecerá escrito na frase. Então, ele será o sujeito oculto, que poderá ser chamado de elíptico, desinencial, implícito, subentendido. Fechou? Quando eu tiro o sujeito, que sobra não predicado. Então, quando o sujeito for oculto, a frase toda será o seu predicado. Então, vamos lá. Ó, o que você tem de entender? Que
em se tratando de tipo de sujeito, você poderá ter sujeito simples, como eu disse, você poderá ter sujeito implícito, você poderá ter sujeito que oculto, desinencial, que é a mesma coisa de oculto. Oculto, desinencial, implícito, a mesma coisa. Está escrito aí. Aí, nós temos outro tipo de sujeito, que é o chamado de sujeito que? Nós temos o sujeito indeterminado. Como assim, João? Me ensina o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, filho, ele não aparece escrito na frase como sujeito oculto. Só que você tem de se atentar aos casos em que ocorre sujeito indeterminado. Por exemplo, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. Quando eu falo roubaram a moça, ô João, não entendi, roubaram a moça, por que não é oculto? Ele é indeterminado por causa do verbo aqui, ó. O verbo está na terceira pessoa do plural. Ó, o verbo. Se fosse roubei a moça, se a frase fosse roubei a moça. Roubei a moça. Quem que roubou? Eu. Aí aqui o sujeito seria o quê? Oculto. Né? Sujeito oculto. Se fosse roubamos a moça. Roubamos a moça. Né? Quem que roubou a moça? Nós. Aqui também o sujeito seria o quê? Sujeito oculto. Mas quando eu falo roubaram a moça, o verbo está na terceira pessoa do plural. Quem que roubou? Eles, não sei. Então aqui o sujeito será o quê? Indeterminado. Quando eu tiro o sujeito, o que sobra não é o predicado? Então neste caso aqui, presta atenção, neste caso, a frase toda, né? A frase toda será o meu predicado. Como assim, João? Me ensina. Quando você tira o sujeito, o que sobra é predicado. Então, a frase toda aqui, opa, voltando, a frase toda aqui é o meu o quê? Predicado, porque o sujeito não está escrito na frase. Ô, João, não estou entendendo nada, tá, moço? Amanhã irão viajar. Amanhã é um adjunto adverbial de tempo. Se a frase fosse irei viajar, o sujeito seria oculto. Mas como está irão, o verbo aqui, ó, uma locução verbal no caso aqui, está na terceira pessoa do plural. Quem que irá viajar? Não sei, eles. Então o sujeito aqui será o quê? Indeterminado. Certo? Quando eu tiro o sujeito, o que sobra não é predicado? Então a frase toda aqui, a frase toda será o meu predicado, né? Porque o sujeito não está escrito. Vieram chamar você. Quem que veio chamar você? Eles. Eu não sei quem é. Então, neste caso aqui, o sujeito será o quê? Indeterminado. Tirei o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Então, a frase toda é o meu o quê? Predicado. Deixa eu ver se eu estou entendendo, João. Então, o sujeito oculto e indeterminado não aparece na frase? Sim. Tanto o sujeito oculto quanto o indeterminado não aparecem na frase. O que diferenciará os dois? No caso do sujeito indeterminado, o verbo estará na terceira pessoa sem o sujeito estar escrito. No caso do sujeito oculto, o verbo não está na terceira pessoa. Beleza? Terceira pessoa do plural, viu? Quando eu falo roubei a moça, oculto, roubaram a moça, indeterminado. Quando a palavra eles, né, estiver implícita na frase, o sujeito não será oculto, será o quê? Indeterminado. Fechou? Então vamos lá, filho. Presta atenção. Como eu disse, o sujeito determinado não aparece escrito na frase, nem o oculto. Ô João, mas se a palavra aparecer na frase, não será oculto nem determinado, filho. Como assim, João? Me ensina. Então vamos lá. Olha aqui. Ó. Então vamos pensar aqui. Quando eu falo, filho, quando eu falo, roubaram a moça, o sujeito indeterminado, roubaram a moça. Agora, se estiver escrito assim, ó, eles roubaram a moça. Eles roubaram a moça. Neste caso, o sujeito será simples. Por que, irmão, o sujeito simples? Você diz que quando o verbo estiver na terceira pessoa será indeterminado. Filho, eles roubaram a moça, o sujeito aqui está expresso. Ele aparece na frase aqui, ó. Eles. Isso aqui é o quê? Núcleo do sujeito.
Ah, João, deixa-me ver então. Se aparecer escrito, não será indeterminado? Não, nem oculto. Aqui, por exemplo, ó, quando eu digo, dei um presente a João. Agora, é oculto. Agora, se eu escrevesse, eu dei um presente a João. Aí, neste caso aqui, filho, ó, o eu aqui, ó, tá vendo a palavra eu? Está escrito aqui, ó. Neste caso aqui, ó, será o quê? Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Logo, esse sujeito será o quê? Sujeito simples. Ah, então você está querendo dizer, então, que quando a palavra aparece escrita, não será sujeito oculto determinado? Não. Se eu falar assim, ó, fomos à praia. Oculto. Agora, se eu escrever, nós fomos à praia, essa palavra nós estiver escrita, será sujeito simples. Fechou? Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Outro caso aqui, filho, de sujeito indeterminado. Vamos lá, ó. VTI, VI, VL mais si. VTI é verbo transitivo indireto, VI é verbo intransitivo, VL é verbo de ligação. Nós aprenderemos isso aqui mais adiante, em transitividade verbal. Este si aqui, ele será chamado de índice de indeterminação do sujeito. Só para você entender, quando eu falo preciso de funcionários, quando eu falo preciso de funcionários, quem que precisa? Eu preciso. Então, eu preciso. Agora, quando eu falo precisa-se, pelo fato deste verbo aqui ser verbo transitivo indireto e o se aqui ser índice de indeterminação do sujeito, o sujeito será indeterminado. Não entendi, João. Quando eu falo, por exemplo, vivo, quando eu falo vivo feliz, vivo feliz, sujeito oculto, eu vivo, tá vendo? Sujeito oculto, beleza? Quando eu falo vivemos felizes, também sujeito oculto, nós, tá vendo aqui, ó? Nós, né? Tá vendo? Olha o nós aqui. Neste caso aqui, sujeito oculto também. Agora, quando eu falo vive-se, este verbo aqui ele é intransitivo. Quando eu falo vive-se, o sujeito se torna indeterminado, porque o se aqui ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Éramos felizes, sujeito oculto. Era-se, verbo de ligação, nós veremos isso mais adiante. Este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. A diferença, né? Quando eu falo assim, ó, vivemos felizes. Quem que vive feliz? Nós. Vivo feliz. Quem que vive feliz? Eu. Né? Sujeito oculto. Agora, quando eu falo vive-se feliz, o sujeito se torna o quê? Indeterminado por causa do si. Porque o si é índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito faz com que o sujeito se torne o quê? Indeterminado. Mas nós veremos isso mais adiante. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Vamos lá. Ó. Neste caso aqui, infinitivo impessoal. É proibido comer. Quando eu falo comer, o sujeito comer aqui ele é indeterminado. Não se sabe quem vai comer. Então, neste caso aqui, sujeito indeterminado. Porque o infinitivo aqui é impessoal. Não tem o sujeito. Questionar é importante. Quem que vai questionar? Não sei. Neste caso aqui também, sujeito o quê? Indeterminado. Beleza? O sujeito do verbo questionar. O sujeito do verbo comer. É o quê? Indeterminado. Beleza? Dando continuidade. Sujeito inexistente. Sujeito inexistente também é chamado de quê? Oração. Também é chamado de oração sem sujeito. Como assim, João? Me ensina. Vamos lá, filho. Oração, aqui também é chamado de oração sem sujeito. Aí nós temos os casos em que ocorre sujeito inexistente. Verbo haver no sentido de existir. Havia flores no jardim. Não pode ser haviam. Não pode ser haviam. Quando eu escrevo haviam flores no jardim, errado. Porque o verbo haver no sentido de existir, ele é chamado de verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Ele não admite sujeito. Lembrando que o verbo haver no sentido de existir, ele fica sempre no singular. Então tem que ser havia flores. Haviam está errado.
Quando eu tiro o sujeito, o que sobra no predicado? Então a frase toda aqui, ó, a frase toda, tudo isso aqui será o meu predicado. Deve haver. Por que não pode ser devem haver? Se eu escrever devem haver flores. Se eu escrever devem haver flores no jardim, ficará errado. Porque este verbo ele é impessoal, o verbo haver no sentido de existir, ocorrer, ele é impessoal e transmite a impessoalidade ao verbo auxiliar. Então tem que ser deve haver. Quando eu tiro o sujeito, que sobra é o predicado. Então neste caso aqui, a frase toda é o meu predicado. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer e tempo decorrido. Há anos. Não posso escrever há anos. Aqui o sujeito é inexistente e a frase toda é o meu predicado. João, não estou entendendo. Está, filho. Olha aqui. Verbo haver no sentido de existir, ocorrer, não possui sujeito. Ele é impessoal, sem sujeito. E a frase fica no singular, ou seja, o verbo fica no singular. E ele possui herpes. Como assim possui herpes? Ele transmite a impessoalidade ao verbo auxiliar. Não entendi. Vamos lá. Olha aqui para você entender. Ó. Para você entender. Ó. Verbo haver no sentido de existir. Eu não posso falar assim, ó. Ó, presta atenção. Eu não posso falar. Devem haver pessoas honestas nesta sala. Devem haver pessoas honestas. Não. O verbo haver no sentido de existir, ocorrer, ele é impessoal e possui herpes. Como assim possui herpes? Ele contamina, que a herpes não contamina? Ele contamina o verbo auxiliar. Como assim, João? O verbo auxiliar aqui, ó. O verbo auxiliar, aqui é o verbo principal. O verbo auxiliar também ficará no singular. Então não pode ser devem haver. Tem que ser o que? Deve haver. Agora se fosse o verbo existir, por exemplo, aí seria devem existir pessoas honestas. Não entendi. Eu falei que o verbo haver no sentido de existir. Aqui é o verbo existir, ó. Ele não é impessoal. Ele possui sujeito. Isso aqui é o sujeito, ó. O verbo aqui no singular, no plural aqui, ó, está certo. Por que está certo, João? Olha para cá. Verbo haver no sentido de existir não possui sujeito. É impessoal e possui herpes. Ele contamina o verbo que está ao lado. Ele passa a singularidade e a impessoalidade ao verbo auxiliar. Agora, o verbo existir, ele admite sujeito e plural. Ele não contamina o verbo ao lado, não. Ele possui sujeito. Não entendi. Eu tenho que falar assim. Há flores no jardim. Sem sujeito. Há flores. Se eu fosse colocar o verbo existir, existem flores. Flores aí já será o sujeito. Ô, João, não entendi. Havia flores. Verbo haver no sentido de existir. Singular. Agora, se fosse o verbo existir, existiam flores. Então, o verbo haver no sentido de existir não admite sujeito e nem plural. Agora, o verbo existir, ele não é impessoal. Ele admite sujeito e plural. Fechou? Então, vamos mais. Outros casos aqui de verbo que indica sujeito inexistente. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Tem que ser como? Faz meses. Tá vendo? Eu não posso colocar fazem meses. Se eu colocar fazem meses, deixa eu acertar essa letra aqui, vamos lá. Se eu escrever fazem meses, que eu não vejo, por exemplo, fazem meses, ficará errado. Tem que ser faz. Porque fazer indicando tempo decorrido, ele é o quê? Impessoal. Não admite sujeito e nem plural. Então, vai fazer meses, a mesma coisa do verbo haver. Ele transmite a impessoalidade ao verbo auxiliar. Ele possui herpes, tem que ser vai fazer. Eu não posso escrever vão fazer meses, que eu não vejo. Vão fazer meses. Tem que ser como? Vai. Por que tem que ser vai, João?
Porque fazer indicando tempo decorrido é impessoal e fica no singular e possui herpes. Igual o verbo haver. Ele transmite a impessoalidade ao verbo auxiliar. Fechou? Então vamos mais aqui. Vamos mais. Aí nós temos verbos que indicam fenômenos naturais. Quando eu falo choveu muito, oração sem sujeito. Lembrando o seguinte, neste caso aqui, vamos lá, quando eu tiro o sujeito que sobra no predicado, vou colocar com outra cor aqui para não embolar. Quando eu tiro o sujeito que sobra no predicado, então neste caso aqui a frase toda é o meu predicado. A frase toda é o meu predicado. Tirei o sujeito que sobra o predicado, a frase toda é o meu predicado. Fechou? Aí verbos que indicam o fenômeno natural. Quando eu digo choveu muito, aqui choveu muito. O sujeito é inexistente. Quem choveu a chuva não tem, ué. Choveu muito. A frase toda é o meu predicado. Naquela cidade aqui, é um adjunto adverbial de lugar. Trovejava bastante. Sujeito inexistente, bastante adjunto adverbial de intensidade, Vou colocar aqui, adjunto adverbial de intensidade. Quem que trovejava bastante? Não sabe. Então, neste caso aqui, o sujeito é inexistente e a frase toda aqui, a frase toda será o meu predicado. Tudo isso aqui, será o meu predicado. Fechou? Fazia frio, a frase toda é o meu predicado, sujeito inexistente. Está calor, sujeito inexistente, predicado, frase toda. Era primavera. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Os verbos que indicam fenômenos naturais, como chover, trovejar, relampejar, sujeito inexistente. E fazer também indicando fenômeno natural, fazia frio, fazia calor, está calor, era primavera, o verbo ser, o verbo ser, por exemplo, era primavera. O verbo ser, estar e fazer, falar assim, vai ficar mais fácil. Indicando fenômeno natural também indica um caso de sujeito o quê? Inexistente. Fazer, ser, estar, quando indicarem fenômenos naturais, haverá caso sujeito inexistente. Beleza? E chover, nevar, tudo sujeito inexistente. Agora, tem que ter cuidado aqui, Tem que ter cuidado com isso aqui, Presta atenção. Meu chefe trovejava de raiva. Quem que trovejava de raiva? Neste caso aqui, você tem um sujeito. Quem que trovejava de raiva? Meu chefe. Aqui, Sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque aqui, você tem um núcleo. Chefe aqui é núcleo do sujeito. Mas o verbo trovejar indica fenômeno natural. Calma. Choveram mulheres na festa de Paulo, choveram mulheres. Mulheres aqui é o sujeito simples. Uai, João, como assim? Vou explicar. Olha o verbo aqui, chover. É porque neste caso aqui, no sentido conotativo, que é o sentido figurado, haverá sujeito. Como assim, João? Não entendi. Mulheres aqui é o núcleo. Vou explicar. Eu disse que os verbos que indicam fenômeno natural indicam casos de oração sem sujeito. Choveu muito. Beleza, mas se eu falar choveram canivetes, a frase estará no sentido figurado, conotativo. Aí canivetes será o sujeito. Beleza? Tanto que o verbo vai para o plural. Canivetes choveram. Tranquilo? Meu chefe trovejava de raiva. Quem que trovejava de raiva? Meu chefe. Amanheceu. Sem sujeito. Amanheceu. Sem sujeito. O dia amanheceu. Quem que amanheceu? O dia. O dia não pratica ação de amanheceu. Não fala a noite anoiteceu. Fechou? No sentido conotativo, figurado, haverá sujeito. Só mais um caso aqui para finalizarmos. Então vamos lá. Mais um caso, sujeito inexistente. Verbo ser a indicação de horas e datas. Aqui, Quando eu falo assim. Quando eu falo. São 2 horas. O verbo ser aqui concorda com a designação numérica. Se fosse 1 hora, é 1 hora.
A frase toda aqui é o meu predicado, sujeito inexistente. Verbo ser na indicação de horas, datas, distâncias, né? Predicado. Agora é meio-dia e meia. É meio-dia e meia, meia de meia hora. A frase toda é o meu o quê? Predicado. E não é só meio-dia não, é meio-dia. Hoje são 25 de março. A frase toda é o meu predicado. Então, verbo ser na indicação de horas, datas, distâncias, é caso sujeito o quê? Inexistente. Aí o seguinte, olha para cá. Quando houver sujeito oculto, inexistente ou indeterminado, a frase toda será o meu predicado. Porque quando eu tiro o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Então vamos para uma questão aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Indique a alternativa correta quando é o tipo de sujeito a seguir. Paulo, venha logo. Que tipo de sujeito é este aí? Todo mundo pensa que é sujeito simples. Todo mundo pensa que é simples, mas não é simples. Por quê? Paulo aqui é um vocativo. É um chamamento. Paulo, venha logo. Lembrando que eu não separo o sujeito do verbo por vírgula. Paulo, venha logo. É como que você venha logo. O sujeito aqui, ele é o quê? Desinencial. Que é o mesmo que o quê? Oculto. Então, cuidado. Paulo, venha logo. Paulo não é sujeito. Se eu falasse Paulo veio aqui, né? Se eu falasse Paulo veio aqui. Quem que veio aqui? Paulo. Aí Paulo seria o sujeito, né? Quem que veio? Paulo. Agora quando eu falo Paulo, Paulo é um vocativo, porque é um chamamento. Que você venha logo, o sujeito ali de venha é você. Então sujeito o quê? Desinencial. Resposta, letra A de amor. Então, filho, vamos lá. Espero que tenha ficado claro, né? A matéria tipo sujeito tenha ficado clara, né? Concordando, né? O adjetivo aí concorda com a matéria. Cuidado, vou falar mais uma vez. Sujeito oculto, inexistente, indeterminado, a frase toda será o predicado. Porque quando tira o sujeito, o que sobra é o quê? Predicado. Acha o verbo para achar o sujeito. Conversa com o verbo. A resposta que o verbo te dá será o seu sujeito. A palavra mais importante do sujeito é chamada de quê? Núcleo. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, o sujeito é o quê? Simples. Mais de um núcleo composto. Quando o sujeito não aparece na frase, poderá ser oculto, inexistente ou indeterminado. Aí você terá de analisar os casos em relação aos tipos de sujeito. Fechou? Próxima aula daremos continuidade. Valeu!